O que supomos que terá acontecido terá sido uma questão de um desentendimento entre casais, por um lado, e por outro também uma tentativa de furto a um cidadão. Isto numa praia que estava, segundo sei, soube hoje, estavam cerca de 15 mil pessoas, naturalmente tudo muito fechado, as pessoas sem muito espaço, criou ali uma sensação de alteração da ordem pública grave. Portanto, as pessoas começaram a fugir e houve um grupo de cerca de 30 pessoas que, aproveitando-se da circunstância da alteração da tal ordem pública, tentaram furtar e roubar, em alguns casos, porque utilizaram alguma violência, a algumas outras pessoas. Foi efetivamente infeliz e eu assumo essa responsabilidade. A intenção desse comunicado não foi exatamente dizer que... A intenção era dizer que estava um grupo de 400 pessoas e que desse grupo alguns teriam praticado o tal arrastão. A base da informação que saiu nesse comunicado foi... Qual era a base? São as pessoas que assistiram, as testemunhas oculares. O polícia que viu a alteração da ordem pública não sabia consubstanciar exatamente o que é que teria acontecido. Tinha a ideia que estavam lá entre 400 a 500 pessoas, mas não sabia exatamente. Portanto, foi com base em algumas informações. Esta atitude minha e aquilo que eu vou dizer não deve ser interpretado como aligerar da carga ou da minha responsabilidade. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que foi feito com base em pessoas que entendíamos como credíveis, que eram responsáveis, alguns deles meios de comunicação social, que me telefonaram e que supostamente teriam assistido também ao incidente. E o Comando Metropolitano foi pressionado para... mas então vocês não têm opinião? Vocês não viram nada? Vocês não... E nós, naturalmente, à custa dos testemunhos, não só do pouco que a polícia viu, porque quando chegou já esclarecemos isso, mas dos testemunhos até de outros jornalistas, que entretanto considerámos como fonte fidedigna, fizemos esse comunicado. Porque esta informação, que outro dia tive a oportunidade de transmitir na SIC, dos tais 20 ou 30, porque não sabemos exatamente quantos são, de que o arrastão por si não houve arrastão nenhum, no sentido em que um grupo organizado que fez um arrastão ao longo da praia, quer dizer, tudo isso, eu passado cerca de uma hora, eu já tinha conhecimento disto. E não consegui, e este é um facto importante, e não estou a alijar a minha responsabilidade de nada, mas naturalmente que este tipo e outras coisas, naturalmente que têm uma sequência, as pessoas vão se elucidando, vão esclarecendo, e eu quis transmitir aquilo que, entretanto, para esclarecer melhor o comunicado, e nunca o consegui. Isto digo e escrevo também em comunicado, se for caso disto e se for necessário. Exatamente. Tive a preocupação. Porquê? Porque o cenário estava montado de tal maneira... Isto em termos, sei lá, em termos de formação até dos próprios jornalistas ou da própria polícia, isto vai servir de referência. Porque eu aprendi alguma coisa. Não é? Aprendi que para a próxima, independentemente das fontes que vierem, que me pareçam credíveis, independentemente do forcing, do pressing a que fui sujeito e que não faz a ideia, eu já atuarei de uma maneira diferente. Que esse filme corresponde a uma fase já subsequente, já a fase final, depois da intervenção da polícia. É a fase posterior, que é efetivamente quando a polícia entra, as pessoas começam a fugir. E, portanto, muitas daquelas pessoas que aparecem como, digamos, ladrões em fuga com o seu roubo... Não são. Não são. Não são, definitivamente. 2 dias depois do arrastão, começaram a aparecer, que as notícias iam em crescendo, e apareceu o Diário de Notícias a falar de 470% de aumento da criminalidade de gangue em Portugal. O que quer dizer criminalidade de gangue? Considera-se a criminalidade grupal, ou de gangue, como eles chamaram, aquela que é perpetrada, que é executada por mais de 3 indivíduos. Normalmente esses estudos nunca se fazem nesse sentido, não é? Não se vai agora buscar os últimos 10 anos para fazer o comparativo. E foram os 7. Foram 7 anos? 7 anos. Pronto. Isso é uma maneira de fazer uma análise da criminalidade que não é mais correta, naturalmente, porque as circunstâncias alteraram-se, há uma série de fatores que alteram. Pela primeira vez nos últimos 6 anos, a criminalidade violenta, que é aquela que tem mais efeito no sentimento de segurança do cidadão, decresceu 3, quase 4%. O que, na minha opinião, é extraordinariamente importante e é muito valorizativo.
Outro aspecto importante foi a criminalidade geral, também baixou cerca de 12,6%, o que também é significativo. Tenho dito a múltiplos jornalistas isto exatamente, que a criminalidade baixou, é um motivo de transmitir alguma tranquilidade aos cidadãos, que é fundamental, criar-lhes este sentimento de segurança e de acreditarem em alguma coisa, nomeadamente que há segurança no país, e não tenho conseguido. Sensacionalismo, mediatização, erros de jornalismo, manipulação, falsa propaganda, estigmatização. Jornal manda, povo acredita na mentira, na armação. Os únicos 500 que estavam eram a polícia, mas como sempre africanos viraram manchete de notícia. Sempre o mesmo suspeito, o mesmo bode expiatório. Racismo que estava escondido tornou-se notório. Mas quantos na escola, na seleção, serviço militar obrigatório? Somos usados, descartados como meros acessórios. 500 anos de descobrimentos, 500 anos de arrastão, 30 anos sem acolhimento e menos 400 manos no arrastão.